experimentar multiplicação, amém? Amém, irmãos? E hoje eu gostaria de trazer uma palavra falando justamente sobre contentamento, porque às vezes a gente fica tão focado e corremos tanto atrás daquilo que a gente não tem ainda, que a gente começa a esquecer daquilo que Deus já tem feito. A gente começa a esquecer e não perceber as bênçãos que Deus tem colocado ao nosso redor, aquilo que Deus já nos tem dado, amém? Em Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, revela essa verdade. O texto diz que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, diga assim, paraíso, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, diga assim, livremente, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Olha que coisa interessante aqui. Eles estavam num paraíso, onde nada lhes faltava. Imagina, não te faltar nada. Esse era o jardim do Éden. Não havia pecado, não havia morte, não havia enfermidade, não tinha briga, não tinha desentendimento. Era um lugar perfeito. O pecado não tinha entrado ainda. Eles tinham tudo. Mas Deus só disse uma coisa, mas tem uma coisa que você não pode. Mas pensa comigo, todo o restante podia, tudo podia, só tinha uma coisa que não podia. E é importante a gente entender o princípio da primeira menção. Esse é um princípio hermenêutico, de interpretação. Tudo aquilo que a Bíblia menciona primeiramente, ela determina a interpretação de todos os demais. Então, por que o descontentamento mata? Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E como que o pecado entrou e gerou morte? Ele entrou por causa do descontentamento. Por isso que o descontentamento mata. Por isso que o descontentamento gera morte. Porque todo pecado, ele é gerado por causa do descontentamento. Tem algo faltando. Olha, eu tenho um monte de coisa, mas tem algo que eu ainda não tenho. Tem algo que ainda eu não conquistei. Tem algo que ainda não alcancei. Olha, tem algo que eu preciso experimentar. Tem algo que eu ainda não desfrutei. E essa ânsia por querer algo que eu ainda não tenho, faz com que nós percamos de vista toda a bondade de Deus. Então, quando Adão, juntamente com Eva, decidiram comer daquele fruto que não proibia, ele está dizendo, olha, eu estou descontente com tudo que o Senhor tem me dado. Eu não estou contente com todo esse paraíso, porque geralmente, o que a gente argumenta? Não, o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. O senhor não sabe como está sendo a dificuldade na minha casa. Eu tenho um motivo para estar descontente. Mas na verdade isso é um engano do diabo. Assim como Adão e Eva não tinham motivo para estar descontente, você também não tem. Te garanto. Tem muito mais coisas boas acontecendo na sua vida do que coisas ruins. Mas o que o diabo faz? Porque o diabo foi lá e falou, Deus falou que você pode comer tudo, né? Ele disse, não, tem uma coisa que não pode. Tem uma coisa que não pode. Então a ênfase no diabo sempre vai ser mostrar para você o que você não tem, para que você viva correndo atrás disso, minta por isso, engane os outros por isso, destrua a família por isso, sempre focando naquilo que você ainda não tem. Então o objetivo do diabo sempre vai ser colocar diante de nós aquilo que a gente ainda não conquistou, aquilo que a gente ainda não alcançou, aquilo que a gente ainda, de alguma forma, não foi nos permitido acessar. Lembro de Davi. Davi tinha 300 mulheres. 300 mulheres. Mas o que ele fez? Ele foi lá e cobiçou a mulher que era de outro, de Urias, Betseba.
E a hora que acontece tudo aquilo, Deus fala com ele. Naquele tempo podia ter mais de uma mulher. Ele disse: se você não estava contente com essas que eu te dei, eu te dava mais. Você não precisava ter feito isso. Olha que loucura. Talvez você está assim no seu casamento. Deus não vai te dar outra não, mas vai mudar a sua mulher, amém? Vai dar a mulher que você quer, só você pedir. Vai dar o homem que você quer, só você pedir. Deus muda. Deus muda. Não pode casar, não pode ter mais de uma, não pode divorciar, mas pode ser transformado. Se você pedir, ele continua dando do mesmo jeito. Ele diz para Davi: o que você quer? Era só pedir que eu te daria. Mas lembra disso, ele tinha 300 mulheres. Mas mesmo assim ele focou naquilo que ele não tinha. Isso é maligno. O diabo sempre vai colocar diante de nós essas circunstâncias para que a gente caia no engano dele e assim morramos. Porque o salário do pecado é a morte. Não é isso que diz João 10:10? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então lembra disso, tudo começa com descontentamento. Toda morte na nossa vida começa com descontentamento. A morte no casamento começa assim: ei, minha esposa, pastor, é um problema. Não estou contente com a minha esposa, não estou contente com o meu esposo, não estou contente com o meu líder de célula, não estou contente com o meu discipulador, não estou contente com o meu patrão, não estou contente com o meu pastor, não estou contente com o meu salário. Começa. Então é importante o nosso coração estar guardado, para que a gente não caia nesse descontentamento maligno, e percamos de vista as bênçãos que Deus tem colocado diante de nós. Não estou falando que a sua vida é perfeita, estou falando que há muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins, te garanto, tenho certeza disso. Nós tiramos esses dias de férias, nós fomos viajar. Lembrei daquela palavra de Jó: aquilo que me temia me aconteceu. Nós deixamos a Elisa uma semana sem ir na escola, para não pegar gripe, não pegar nada, para a gente ficar de boa lá. Você sabe como que é criança, início de ano? Falei, não, a gente não correr isso, é uma semana só. Já faz 5 anos que a gente não viaja, não pode acontecer alguma coisa. No meio do caminho, indo para Cuiabá, ela começa: papai, minha barriguinha está doendo. Falei, não, é só ansiedade, chega ali e vai passar. Sabe o que aconteceu? A semana inteirinha doente. Só melhorou quando nós voltamos, descemos em Cuiabá, não reclamou mais. Falei, é o diabo, só pode ser? Mas não foi falta de orar, de repreender. Deus tinha algo para me ensinar com aquilo. Mas na hora que eu fui tentado a reclamar daquela situação, eu lembrei da tia da Carol. A tia da Carol foi viajar para o Nordeste também com o filho, já de 17 anos. Sabe o que aconteceu quando ele chegou? Eu esqueci, não sei se é Maceió, uma cidade. Qual a capital do Pernambuco? Recife, isso. Foi em Recife. Lá, o filho dela começou a passar mal, o primo da Carol. Foi ao médico, não achava aquele tormento, mais de semanas. Há uma semana, e ele mal. Qual foi o problema? Ele já estava com câncer no sangue, avançadíssimo. E na hora eu lembrei, a minha só teve um problema na barriga. Mas a tia da Carol foi com um filho saudável, voltou com um filho em um estado, em um câncer agressivo, em um estado já avançadíssimo. E aquilo me fez olhar para as coisas boas que têm me acontecido, não para aquela coisa ruim. Porque às vezes tudo que o diabo faz, olha como que está a sua vida, olha como que está o seu casamento, olha como que está o seu financeiro, olha como que está o seu espiritual. Porque realmente tem algo. Quem é que não tem algo para melhorar na sua vida? Quem é que não gostaria de ter um financeiro melhor? Quem que não gostaria de ter um casamento melhor? De ter um emprego melhor? Todos nós gostaríamos, tem muitas coisas para serem agregadas à nossa vida, amém, irmãos? Mas nós não podemos perder o nosso coração e ser tomado pelo descontentamento. Então é importante você diferenciar o descontentamento daquilo que de fato você deseja alcançar. O chamado de Deus é para que nós estejamos contentes,
Mas às vezes você não está satisfeito, está tudo bem. Não estar satisfeito não é pecado, não é errado. Eu gostaria de ter um salário melhor, gostaria de ter um casamento melhor, gostaria de ter um carro melhor, gostaria de ter um emprego melhor, um direito seu. Não é errado você olhar para você e falar, eu quero algo a mais. Mas isso é satisfação. Assim, eu quero algo além, mas eu estou contente com aquilo que eu tenho. Entendeu, queridos? Amém? Então o nosso coração precisa ser guardado. Então às vezes nós fixamos muitos olhos naquilo que perdemos, naquilo que não temos, e perdemos o nosso contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Então o descontentamento ele começou no Éden e continua até os dias de hoje, matando sonhos, matando relacionamentos, e a gratidão que nós temos para com Deus, de olhar para Deus e reconhecer, Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Toda vez que eu sou tentado a reclamar, eu lembro disso. Por que eu não reclamo? Por que eu não devo reclamar? Porque Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Você também. Deus tem te abençoado muito mais do que você merece, porque se você ir pela lógica, o que nós merecemos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nem existir você deveria existir, porque o pecado de Adão e Eva deveria ali ter encerrado a humanidade. O ato de existir já é uma graça misericordiosa de Deus. Mas Deus te deu a vida, Deus tem te dado muito mais do que você merece. Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Amém, queridos? Então o contentamento, ele é um sinal de maturidade espiritual, de você olhar para você e reconhecer, Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. As coisas ruins que me acontecem fazem parte que eu estou no mundo caído. O mundo jaz no maligno, o mundo é caído, o mundo ainda não foi restaurado. É óbvio que eu vou passar por situações adversas, mas sempre eu vou estar sendo mais abençoado do que eu mereço. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, ele diz assim, olha, não estou dizendo isso, ele falando da alegria em Deus, ele diz, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Isso não é fácil. Tem circunstância que é fácil estar contente, mas tem situações que realmente é difícil. Ele está dizendo, eu sei, continua, eu sei o que é passar necessidade. Ele fala assim, eu sei o que é olhar na conta, está no vermelho, e no outro dia você tem um boleto para pagar, você não sabe nem como que você vai fazer. Ele está dizendo, eu sei o que é isso, sei o que é ter fartura também. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Como que ele conseguiu viver dessa forma? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendia que se ele estava na escassez, tinha algo que Deus queria ensinar, mas seria temporário. Quando ele estava também na abundância, ele sabia também que era a bondade de Deus sobre ele. Ele não se perdia nem na escassez e não se perdia também na abundância. Por isso que é importante o nosso coração estar em Cristo, não na circunstância. O nosso coração precisa estar em Deus, a nossa vida precisa estar em Cristo, porque Cristo continua o mesmo sempre. Toda vez que eu passo por uma situação adversa, eu tenho comigo um princípio muito importante que você precisa ter também. Não é o que Deus tem para mim. Estou enfermo, mas não é o que Deus tem para mim, porque Jesus Cristo tomou sobre ele todas as enfermidades e deu a mim toda a sua saúde. Então a enfermidade da minha vida, ela é temporária. Eu vou vencê-la e você vai vencer também. Não importa se o médico diz que não tem mais jeito, está em fase terminal, fala de não aceito. Jesus Cristo tomou sobre ele todas as minhas doenças. Eu vou partir no dia que eu cumprir o propósito de Deus aqui. Antes não. Amém? Passou por uma crise financeira, a mesma coisa. As coisas não estão saindo como eu gostaria. Entrei num caos financeiro. Significa que Deus me abandonou? Não. O que Jesus disse? Paulo não disse isso, que Jesus Cristo, embora sendo rico, se fez pobre, por amor de vós. Ele disse, para que através da sua pobreza, em tudo vocês fossem enriquecidos. Então você é pobre? Não. A sua conta bancária mente para você, como já dizia o pastor Washington.
Essa não é verdade a seu respeito? Você foi enriquecido. Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então a crise financeira é temporária. Essa situação na sua empresa vai passar, você vai prosperar. Essa situação no seu financeiro vai passar, você vai prosperar. É uma questão de tempo. Mas como que eu me comporto diante disso? Se eu entendo isso, eu continuo grato. Seja em abundância, seja na escassez. Porque é Cristo que me sustenta. É Ele que conduz a minha vida. É Ele que me fortalece quando eu não tenho forças. Amém, amados? Então, contentamento é um sinal de maturidade. Agora, o contentamento não é algo natural. Paulo diz que ele aprendeu. Então, só aprende quem erra. Amém? A gente, para aprender algo, primeiro a gente tem que passar pelo processo de experimento. Talvez você tenha errado nos testes, você tenha reprovado. Eu reprovei muitas vezes até passar. Tem umas pessoas que quando vai fazer habilitação, elas passam de primeira. Quem aqui passou de primeira? Deixa eu ver. A maioria. Não vou pedir para quem reprovou levantar, não. Vou te constranger, não. Mas eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que tiveram que fazer 2, 3 para passar. Mas passou, amém? Passou. O que importa? Se fez 1, se fez 2. Só um custo a mais que você teve. Mas você passou. Então é importante a gente olhar para essa verdade e o nosso coração estar guardado, entender que contentamento, ele é um aprendizado profundo, é a capacidade de confiar no suprimento constante do Senhor, independente daquilo que esteja acontecendo no momento, de você olhar para Deus e saber quem você é em Deus, a sua posição em Deus não muda, a tua posição é de curado, a tua posição é de saudável, a tua posição é de próspero, a tua posição é de abençoado, a tua posição é de uma pessoa feliz. Pastor, estou em depressão, a tristeza profunda, é temporário, você vai sair disso, creia, não seja tomado por essa seta maligna de olhar só aquilo que não tem nada certo, aquilo que não tem acontecido. Êxodo 20, verso 17, fala que o descontentamento, na verdade, ele é um resultado da cobiça. Ele diz: não cobice a casa do seu próximo. Eu estou assim, estou há tanto tempo tentando construir minha casa, não consigo. Falei, não vou ser tomado por isso. Acontece, todos nós somos tentados. Se a Bíblia diz, não cobiçais, é porque nós cobiçamos, amém? A cobiça está dentro de nós, todos esses pecados aqui estão dentro de nós. Senão, não precisava falar, cuidado com a cobiça. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Quando que o descontentamento entra no nosso coração? Talvez você está com seu casamento arrebentado, aí chega a sua amiga e fala assim: nossa, mas meu marido é uma bênção, é um presente de Deus. Aí você olha para o seu e fala: meu Jesus, onde foi que eu errei? O que eu fiz para pagar por isso? A comparação sempre vai fazer com que o descontentamento seja gerado. Só que quem convive sabe. Há um provérbio que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Você já teve um exemplo? Você já viu uma imagem da Terra lá do alto, como que é linda? Quando tira-se uma foto ou faz uma filmagem lá do espaço, como que é o planeta Terra? Eu olho assim e falo: que coisa maravilhosa, redondinha. Há uma parte mais verde, há uma parte mais escura, mais clara. Assim, nem parece que tem favela quando a gente olha lá de cima. Mas você vai chegando, você vai vendo os relevos, as depressões, as oscilações, lugares bonitos, lugares feios. Então, de longe, irmãos, tudo parece lindo. Mas vai por mim. Todo lugar, toda casa tem problema. Todo ambiente de trabalho, eu vejo alguns irmãos que ganham bem. E às vezes eu vejo os irmãos: nossa, pastor, como que eu queria ganhar isso? Você não sabe o que ele passa para ganhar aquilo, quando ele trabalha, para empreender, para chegar naquele valor. Quanto é sacrificioso, quando que ele se sacrifica. Então é importante que nós não venhamos cair nesse engano da comparação. Então, quando cobiçamos o que Deus não nos deu, desprezamos o que Ele generosamente nos concedeu. Eu estou desprezando o que Deus me deu.
Porque foi isso que Eva fez no jardim. Então a cobiça sempre vai ser uma estratégia maligna para roubar de nós o desfrute daquilo que Deus já nos deu. Então desfrute das coisas boas. Olhe para as coisas boas que têm acontecido à sua volta. O diabo sempre vai querer te convencer que falta algo. Sempre vai dizer, falta alguma coisa, você ainda não tem isso. Mas vai por mim. O que você tem é o suficiente para você viver esse momento. Você não precisa de nem um pouco mais, nem um pouco menos. Então o que você tem é suficiente. Porque senão está dizendo para Deus, Deus não tem me dado o suficiente. Mas essa verdade é um engano do diabo. Ela é mentira. Tudo que você precisa, Deus tem te dado. Lembra da parábola dos talentos? Deus deu a um talento, deu a outro 2 talentos, e a outro 5 talentos. Quem tem 1 talento ficou cobiçando. Por que eu não queria ter 5? Mas pensa comigo. O que tinha 5 talentos tinha um dever. Ele tinha que multiplicar os 5 dele em mais 5. Mas o que tinha 1 era fazer o quê? Só gerar mais 1. Então peraí. Então ter 5 talentos é uma bênção. Mas ele traz consigo também responsabilidades. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então por isso que é importante você olhar e entender, tudo que você precisa eu tenho te dado. Não está me faltando isso. Não, pastor, quando acontecer isso, olha, quando tem uma casa, quando tem um carro, quando tem... Não. Deus tem nos dado. Quando eu tiver esse recurso, quando eu ganhar esse tanto, quando isso acontecer na minha vida, pastor, aí as coisas vão ser diferentes. Não, Deus já tem te dado hoje aquilo que você precisa. E se tem faltado, é só pedir. Se pedir, não é isso que diz Mateus 7,7? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Mas ali não está falando de necessidades que você realmente precisa. Aquilo que você realmente precisa, Deus já te dá. Ele já te deu. Então tudo que nós precisamos vai além simplesmente da necessidade. Tem a ver justamente com essa satisfação. Fala, Senhor, eu creio que o Senhor tem mais e mais para mim. Amém? Então por que o merecimento, o descontentamento, ele rouba a nossa alegria? Porque a gente começa a ter um olhar de alguém que está sendo injustiçado. Olha o que diz, Romanos, capítulo 4, do 1 ao 5. Portanto, o que diremos ter alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada, atribuída como justiça. Tem uma coisa que rouba de nós o contentamento, é o merecimento, a justiça própria. Porque você fala, mas eu trabalhei, eu me sacrifiquei, eu fiz, eu paguei o preço. Mas quando você entende que tudo que Deus tem te dado é pela graça, você nada merecia, tudo tem sido favor de Deus, você nunca vai ser tomado por esse descontentamento. Eu conheço muitas pessoas que disseram isso, não vou na igreja mais não, tinha feito tudo, pastor, estava vindo na igreja, na célula, no culto domingo, devolvendo meu dízimo, tudo, e nada estava acontecendo na minha vida. Porque na ótica dele, o que acontecia? Ele diz, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, então eu mereço que o Senhor me dê todas as coisas que eu quero. Então o merecimento, achar que eu mereço algo de Deus, sempre vai ser uma porta aberta para o descontentamento. Por isso que nós não vivemos pela lei, nós não vivemos pelo merecimento, vivemos pela graça, pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo pelo meu esforço. Minha esposa falou aqui, maldito o homem que confia no homem, falando de si mesmo. Maldito daquele que confia na sua força, maldito daquele que coloca a esperança em si, nas suas habilidades, nas suas capacidades, naquilo que a natureza humana pode fazer. Nós colocamos a nossa confiança em Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, é nele a nossa confiança, tem a ver com Ele, tem a ver com a obra dEle, com a graça dEle, abundante sobre mim. Por isso Gálatas 3,10, Paulo diz, pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Por que essa pessoa vive descontente? Está debaixo da lei. Ele quer fazer, quer merecer para receber.
Aí ele faz e não recebe, o que acontece? Se frustra. Por isso, só tem uma forma, diga para o vizinho aí, só tem uma forma de você entrar debaixo de maldição. Porque Jesus Cristo quebrou toda a maldição, amém? Mas tem uma forma de você ainda permanecer ou entrar debaixo de maldição. É quando você vive pela lei. Ele diz, pois todos que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Amém? Então por que a gente entra em maldição? Porque a gente acha que obedece e não obedece. Quem que conhece a história do jovem rico? Já ouviu falar? Esse jovem rico chegou até Jesus e perguntou para ele, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a salvação? Jesus falou, guarda os mandamentos. Qual que seria a resposta natural que ele deveria dizer? Senhor, eu não consigo. Mas o que ele falou para Jesus? Não, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, eu tenho obedecido a lei. Aí eu te pergunto, é verdade ou não? Ele falou a verdade para Jesus, sim ou não? Não. Como que eu sei que não? Porque Jesus falou, te falta uma coisa, vende tudo que tens e doa aos pobres. Porque qual é o primeiro mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ele reprovou no primeiro, mas ele não sabia disso, ou ele sabia, mas quis parecer para Jesus que não. Então o problema muitas vezes é que nós colocamos diante de Deus uma justiça que nós não temos. Nós queremos apresentar diante de Deus uma santidade que não é nossa, uma bondade que não é nossa, uma justiça que não é nossa, um caráter que não é nosso. Tudo veio de Deus. Como que eu vou apresentar algo para Deus, dar algo para Deus que veio dele? Então quando eu entendo que nada eu tenho de mim mesmo, tudo veio de Deus, o meu coração sempre vai estar contente. Amém? Tudo veio de Deus, tudo é dele, tudo que eu tenho foi ele que me deu. E para concluir, eu quero que você, de forma prática, vença esse descontentamento. A pergunta é, pastor, como que eu me liberto disso? Como ter uma vida contente? Como de fato vencer o descontentamento? Gálatas 3,13 diz assim, que Cristo Jesus nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. É importante você ter revelação da graça de Deus. Quando nós temos revelação da graça de Deus, nós vencemos o descontentamento. Todas as pessoas que têm revelação da graça de Deus são pessoas felizes e contentes. Porque todas as vezes que ela passar por situação diversa, ela vai dizer, Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Isso é ter revelação da graça. Então ele diz que Cristo nos redimiu dessa maldição. Então tem a revelação da graça. Diga para o vizinho aí, tem a revelação da graça. Mas a gente sempre acha que já teve a revelação suficiente, não é assim? Não, o pastor está falando de graça, eu já entendi isso aí há muitos anos atrás. A graça não é uma doutrina, a graça é um estilo de vida. Ela tem que ser praticada diariamente, todos os dias. Ela precisa ser relembrada todos os dias. Ela precisa ser alimentada e nutrida todos os dias. Então a graça não é uma doutrina que eu conheci lá, não. Graça, eu já sei, pastor, olha, graça é eu não merecer nada de Deus. Mas saber é uma coisa, praticar é outra. Você quer ver a hora que é difícil ser gracioso? A hora que alguém lá no seu trabalho fala mal de você, lá no seu trabalho trama contra você pelas costas, faz o mal para você, e aí? Não, eu tenho revelação da graça. É ali que você vai precisar da graça para lidar com aquela situação. É quando o teu marido te trata mal, a tua esposa te trata mal. Não, eu tenho revelação da graça. Tá, mas como que você tem agido diante disso? A revelação da graça, ela é manifesta nisso. Entendeu, irmãos? Amém? Espera aí, eu vou ser gracioso. Lembra de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado. O que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele teve a revelação da graça. Porque se fosse nós, o que a gente ia falar? Puxa vida, estou fazendo bem, sou uma pessoa honesta, estou pregando o evangelho e esses malditos me apedrejando. Senhor, derrama fogo sobre eles. Diz que nem Pedro, né? Senhor, quer que eu ore e caia fogo do céu sobre eles?
Aí Jesus diz: Pedro, você está há tanto tempo comigo e não sabe de que espírito eu sou. Quando eu falo de revelação da graça, irmãos, eu estou falando de saber o que é graça. Eu estou falando de prática, de vida, cotidiano, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua célula. Aquele irmãozinho, toda semana, está com o mesmo problema reclamando para você. Você aconselha ele, você fala o que fazer, ele não muda. Ou é só o pastor que lida com isso? Aquele seu familiar, aquele seu amigo, toda vez que reúne te dá trabalho. Ter a revelação da graça é isso. É viver a prática. Quando chegar diante de você, você tem uma atitude graciosa. Quando alguém chegar diante de você com pecado, você não condenar, você não acusar, mas em amor, ajudá-lo a sair daquela situação, corrigir em amor. Amém, queridos? Então tenha a revelação da graça. Você vai viver contente. Você vai ser mais grato por tudo aquilo que tem acontecido à sua volta. Isso é ter a revelação da graça, é viver a graça. Jesus é a graça encarnada. E a graça é Cristo encarnado. Você quer saber o que é a graça? Olha para Jesus. A vida de Jesus é um exemplo de uma pessoa graciosa. As atitudes que ele teve, como que ele lidou. Segundo, não faça comparações. Romanos 12, verso 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, irmãos, não é pela lei, não é pelo merecimento, Paulo está dizendo, pela graça que me foi dado, pelo favor que eu jamais merecia que me foi dado. Diga a todos vocês: não pense de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Está dizendo: olha, não vai além daquilo que Deus tem colocado diante de você, não pense além daquilo que Deus tem colocado. Imagina se eu começar a me comparar com a Luísio. Imagina eu chegar lá e falar: não, eu quero na igreja da cidade de Araputanga uma igreja de 50 mil pessoas. Tem que vir umas 3 cidades aqui, é impossível isso, não tem como. Então a realidade dele é uma realidade diferente da minha. Estão entendendo, queridos? Amém? Cada um pensa como lhe convém. Então você não vai ser feliz em ter muito, você vai ser feliz em viver o propósito de Deus. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com você estar alinhado com aquilo que Deus tem para você. Eu falei esses dias para vocês, e eu não esqueço disso. Esses dias eu vi no Twitter o homem mais rico do mundo falando uma frase que mexeu comigo. Falei: cara, ele falando, ele tem propriedade para falar. Porque às vezes a gente fala: não, o dinheiro não traz felicidade. É um engano. O dinheiro pode ajudar muito na felicidade, mas só o dinheiro não. E ele disse isso. Não tem, tem uns 3 meses que ele falou isso lá. Ele disse: olha, quando alguém disse que dinheiro não traz felicidade, ele sabia o que estava dizendo. Olha para a vida dele. O que falta para aquele homem? Ele começou a implicar com a rede social, com o Twitter. Começaram a implicar com ele, bloquear ele lá, e falou: quer saber de uma coisa? Vou comprar essa porcaria. Falei: comprou 40 bilhões. Comprou e se tornou o dono. Tudo que ele precisa. Mudou. Agora eu vou administrar isso aqui do meu jeito. Mas chegou um momento, sabe o que ele falou? Não estou feliz, tenho tudo e não estou feliz. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, o nosso contentamento não tem a ver com a quantidade que eu tenho, com aquilo que eu tenho, mas está cumprindo o propósito de Deus. Te garanto, sou muito mais feliz do que ele, durmo muito mais tranquilo do que ele, tenho até mais dinheiro do que ele, no mundo espiritual, de galardão. Diante de Deus a minha riqueza é maior, te garanto, a sua também é maior. Porque Jesus disse o quê? Não acumule para vocês tesouros acumule onde? Então eu sou ou não sou mais rico do que o Elon Musk? Você é ou não é mais rico do que ele? Você tem um tesouro que ele não tem, que é um tesouro espiritual. Ele pode ter também, ele pode ter os dois. Ele pode ter aqui, pode ter lá. É só ele entregar a vida dele para Jesus, reconhecer que somente Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Mas cada um pensa na sua proporção. Então não faça comparações. Terceiro, diferencie satisfação de contentamento. Aquele, como diz Paulo em Efésios 3:20, que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, atua em nós.
esteja contente com aquilo que tem, mas não esteja satisfeito. É diferente isso, né? Imagina que você é um líder de célula e a sua célula está uma bênção. Os irmãos são frequentes, são assíduos, são empolgantes, cheios do Espírito. As reuniões são poderosas. Mas já tem um ano e ela não se multiplica, não chega gente nova. Você está contente com a célula que você tem, amém? Mas você não está satisfeito. O que você vai fazer? Vai pedir para Deus: Senhor, eu quero que essas pessoas tenham um coração evangelístico, e eles tragam pessoas novas para a célula, e essa célula multiplique todos os anos, em nome de Jesus, amém? Isso é contentamento e satisfação. Então, contentamento, ele precisa ser um princípio vivido o tempo todo. O descontentamento é pecado, mas a insatisfação, não. Quarto, valorize as pequenas coisas. Olha o que diz Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Valorize os pequenos começos. Valorize as poucas coisas que você tem. Não coloque alegria no muito. E para concluir, jamais duvide do amor de Deus sobre você. Romanos 3,4 diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem. Você vai ser tentado olhar para Deus e achar: Ele não está sendo verdadeiro comigo, Ele me enganou, Ele não contou tudo para mim. Todas as vezes que você entrar em crise, lembra disso. Se for questionar o amor de Deus, a bondade de Deus, lembra disso. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. A Bíblia diz que Cristo provou que nos ama, dando a sua vida por nós. Jesus nos deixou um exemplo fundamental, para que em tudo da nossa vida nós venhamos experimentar a multiplicação que vem do Senhor. E Paulo fala isso em Efésios 2:5. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5, falei Efésios? Filipenses 2:5. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude ele teve? Projeta aí para mim, por gentileza. O verso 6. Ele diz assim: que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Ele entendeu que a bondade de Deus, o favor de Deus, viria sobre a vida dele quando ele colocasse tudo sobre os cuidados de Deus, quando ele diminuísse e o Pai pudesse ser elevado na vida dele. Se coloca de pé. Talvez você tenha sido tomado por um descontentamento, mas o Espírito de Deus quer mudar isso na sua vida hoje. Você vai ser uma pessoa feliz, contente, agradecida. Eu lembro que eu tive uma experiência muito profunda com Deus no início da minha conversão. Eu estava em um trabalho onde eu estava descontente com o salário que eu estava ganhando. Eu fui pedir aumento. A encarregada zombou de mim: você chegou agora, já está pedindo aumento? Falei: estou. Não estou contente com o que estou ganhando. Não estou satisfeito. Quero ganhar mais. Mas mesmo diante de toda aquela situação, eu não estando satisfeito com o meu salário, eu sempre fiz o meu serviço com excelência. Com 3 meses, assim que venceu a minha experiência, surgiu uma vaga especial na empresa, um dos serviços mais cobiçados lá. Quem que você acha que foi convidado para fazer a entrevista? Não era nem pastor ainda não, o Zeca. Fui, passei,
e entrei. Por uma atitude que eu tive. Apesar de estar descontente com o lugar que eu estava, de não estar satisfeito com o meu salário, não era o que eu queria. O que colocar na minha mão para fazer, eu fazia bem feito. Salomão, ele disse isso. Lá em Eclesiastes 9:10, ele diz: tudo quanto vier a mão para fazer, faça conforme a tua força. É importante que você faça tudo de coração, com intensidade. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Não faça as coisas de qualquer forma. Não faça de qualquer jeito. Porque você está talvez sendo tomado por um descontentamento. Faz o melhor. Dê o seu melhor para que aquela circunstância seja mudada na sua vida. Você está descontente com o seu casamento? Seja um marido melhor. Seja uma esposa melhor e declare: o meu casamento vai mudar. Comece por você. Esse contentamento que você gostaria que tivesse. Essa mudança, essa atitude. Pensa, tenha fé e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas você vai olhar para as coisas boas que Deus tem feito. Eu quero orar por você hoje. O louvor pode subir. Quero orar por você. Eu quero que você tenha um coração grato. Sabe quando que a multiplicação de pães aconteceu? Jesus não olhou para aquela multidão e falou: poxa vida, tanta gente para comer. Quantos pães a gente tem aí? 5 pães e 2 peixes. Jesus não olhou para o céu e falou: Pai, o Senhor me enviou para esse lugar para eu passar por essa situação? Eu falei que ele ergueu o pão para o céu e agradeceu. Sabe o que aconteceu? Aqui que está a chave. A multiplicação não foi de cestas. A multiplicação não foi imediata. Conforme as pessoas vão sendo servidas, foram sendo supridas. No final, depois que todo mundo se alimentou, juntaram-se 12 cestos cheios. Às vezes a multiplicação ela não é perceptível. Mas sabe quando que você está experimentando o favor de Deus? Porque talvez você olha para você e fala: não tem sobrado muito, pastor, olha para a minha conta, cadê? Mas olha por aquilo que você tem feito. Olha quantas coisas você tem feito. Quanto suprimento tem acontecido. Aquela multidão, irmãos, foi alimentada com um cesto que foi distribuído. A multiplicação não foi instantânea, mas conforme a necessidade foi surgindo, Deus foi suprindo. Creia que o milagre acontece na escassez. Você pode não ter recursos, mas não vai te faltar nada. Você não está enxergando nada da mão de Deus sobre você, mas se você olhar, você vai ver que na sua casa não tem faltado nada. Feche os seus olhos.